Então, como eu falei para vocês, existe só uma verdade e muitas mentiras. Então existiam muitos povos com muitos deuses e só um povo com um Deus só. Não casa a ideia de que o povo com um Deus só é a verdade e os outros são todos mentira? Amém? Glória a Deus. Então, o povo hebreu crê, né, no Deus da Bíblia. E agora, a Bíblia diz que só há um Deus. Mas muitos podem perguntar: será que a Bíblia é a verdade? Será que realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Será que a Bíblia pode ter todo esse nosso crédito? Nós vamos estar vendo. Um fato interessante é que a Bíblia é o livro mais lido e vendido no mundo. Está lá no livro dos recordes, pode pesquisar. É um fenômeno de vendas. E o que me chama a atenção é que a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes. Num período de 1.600 anos. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes: África, Europa e Ásia. E o que me chama a atenção é porque, mesmo sendo escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, ela é coerente entre si. Ela não se contradiz. Coisas do Antigo Testamento se cumprem no Novo. Ela tem uma harmonia entre os livros. Isso é um fenômeno. Como pode isso ter acontecido? É porque ela é um livro espiritual. Ela foi ditada pelo Espírito Santo aos homens de Deus. Amém? Por isso é que ela tem essa característica. Amém? Glória a Deus. E o que me chama a atenção também é que os povos antigos tinham muitas mitologias, ficções. Por exemplo, os egípcios não saíam à noite porque diziam que eles estavam desprotegidos do deus Ra, que é o deus do sol, né? E tudo isso hoje caiu por terra. A gente entende que isso tudo é a cultura da época, era mitologia, era ficção. Mas coisas que a Bíblia diz há 2000 anos atrás estão de pé ainda. Nada do que a Bíblia disse até hoje caiu por terra. Opa, isso mostra que tem algo diferente na Bíblia. Amém? Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. E a Bíblia, ela tem um código moral. Ela tem valores, preceitos de respeito, de amor, de família. E muitos países usam esse código moral para fazer suas constituições. Por exemplo, os Estados Unidos têm a sua constituição embasada nos 10 mandamentos. Como pode um livro que foi escrito há 3.000 anos atrás reger leis de um país atual, desenvolvido e tecnológico como os Estados Unidos? É um livro que está à frente do seu tempo. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia, ela faz declarações. E as declarações se cumprem, tanto para o bem de uma pessoa, como para o mal. Vamos estar lendo um versículo que está em Levíticos 26, 33. Levíticos 26, 33. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a minha espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Aqui Deus está falando ao povo de Israel, ao povo de Deus, dizendo que se o povo for infiel, Deus iria espalhar eles pelo mundo, e a espada desembainhada ia correr atrás deles. E a gente sabe que o povo de Israel sempre foi um povo pecador, de dura cerviz, que pecava contra Deus, e Deus permitiu que isso aconteceu. Por volta de 700 anos antes de Cristo, ocorreu a primeira diáspora, que é o espalhamento, né, do povo pelo mundo. Em 70 depois de Cristo, Tito perseguiu os judeus também, e eles também foram espalhados pelo mundo. Hitler matou 6 milhões de judeus em campo de concentração. Então tu vê que o que Deus disse se cumpriu na vida deles. Mas por outro lado, o que me chama a atenção é que os judeus é um povo próspero. E eu pergunto para vocês: como pode um povo que perdeu suas terras, que sofreu perseguição, que foi roubado, ter tanta influência, tanto dinheiro, tanto poder como eles têm?
A resposta está na Bíblia, a bênção de Abraão. Deus prometeu para Abraão que sua descendência seria próspera. E mesmo eles sendo infiéis, Deus permanece fiel à sua promessa. Amém? E uma coisa interessante aqui na revista, eu quero estar lendo para vocês. Deixa eu achar aqui, que ela fala sobre... Peraí, só um segundinho. Aqui, ó. Ela fala sobre a renda das famílias. Tá? A renda mensal de famílias religiosas é maior. Sabiam disso? Foi feita uma pesquisa. Sabe qual é o povo que mais ganha dinheiro no mundo? Os judeus. 46% dos judeus ganham mais de $100 mil por ano. Não é estranho um povo que foi tão perseguido ser tão rico, tão próspero? A bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Outro fato interessante da Bíblia, que ela se cumpre, tá? É a Arca de Noé. Interessante que, na atualidade, descobriu-se que as dimensões da Arca de Noé são as dimensões ideais para se fazer uma embarcação, gerando estabilidade. São números ideais. Eu pergunto para vocês, como é que Noé sabia dessas proporções naquela época? Noé viveu 5, 6 mil anos atrás. Na Bíblia está escrito essas proporções. Hoje, os Estados Unidos faz porta-aviões com essas proporções. Glória a Deus. Deus falou para Noé, faz assim, Noé, que vai dar certo. E deu. Amém? Glória a Deus. Outro fato interessante, né? Está em Lucas, capítulo 17, versículo 30 ao 34. Se quiser acompanhar, Lucas 17, do 30 ao 34. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O que me chama a atenção desse texto é que aqui está se falando do arrebatamento. Amém? O arrebatamento quer dizer que Jesus vai voltar. Amém? Todos creem? Jesus vai voltar. Amém? Eu estou aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o arrebatamento vai acontecer no momento de abrir e fechar de olhos. É rápido. E o que me chama a atenção nesse texto é que o texto diz que nesse momento vai ter gente durante o dia no campo, trabalhando. E vai ter gente de noite na cama, dormindo. Mas o que isso quer dizer? Pode perguntar. É porque naquela época, 2000 anos atrás, não se sabia que a Terra era redonda. Se achava que a Terra era plana. E que era tudo dia e tudo noite. Não tinha noção de dia e de noite. Essa noção foi ter só em 1500, com as grandes navegações. Então eu pergunto para vocês, como é que Lucas sabia que ao mesmo tempo poderia haver dia e noite, se os cientistas da época não sabiam? Só Deus, queridos. Amém? Só Deus. Glória a Deus. Isaías 40, 22. Glória a Deus. Isaías 40, 22 diz assim: Ele está assentado sobre o círculo da terra. Novamente, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Como é que Isaías sabia que a Terra era redonda, se os cientistas da época não sabiam? E só foi descobrir nas grandes navegações. Glória a Deus. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10 diz assim: Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir
e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Aqui, Isaías está dizendo que a neve e a água desce e para lá não tornam, antes de dar semente, de fazer brotar, né? E depois que a água cumpre a sua função, ela torna para as nuvens. Assim também será a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Isaías está falando aqui do ciclo da água. Está dizendo que a água desce na forma de chuva, neve, vai para o rio, do rio evapora e para lá novamente torna. E antes faz brotar as sementes. Queridos, o ciclo da água foi descoberto em 1630 por Galileu Galilei. Isaías escreveu isso 2000 anos antes de Galileu Galilei. Glória a Deus. Como é que Isaías sabia disso? Só Deus? Não tem como. Amém? Glória a Deus. Provérbios 17, 22. Glórias a Deus. Provérbios 17, 22. Assim diz a palavra de Deus: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A Bíblia diz que o coração alegre, o sorriso faz bem. E hoje a ciência comprova: sorrir faz bem ao coração, às emoções, produz bons hormônios, faz bem aos olhos, faz bem ao cérebro, aos pulmões, aos músculos. Glória a Deus. E isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás. Glória a Deus. Por isso, queridos, que a gente pode... Por que eu falei tudo isso? Porque a Bíblia é um livro, sim, que pode dar crédito. Porque as coisas que ela afirmou não caíram por terra. Hoje se comprova com a ciência. Hoje a gente vê se cumprir. Nenhuma coisa que a Bíblia falou caiu por terra ou entrou em contradição. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Tu és tremendo. Toda a honra e toda a glória para Ti, Senhor. O único Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Então, diante de tudo isso, nós concluímos sim, que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E por que é importante a gente ter esses conhecimentos, saber disso? Porque muitas vezes, queridos, nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas. E nós nos perguntamos: Deus, por que isso? Por que isso comigo? Por que estou vivendo isso? Muitos passam por isso. Eu já passei por isso. Mas eu quero lembrar vocês de João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. A Bíblia diz que quando Maria estava grávida, foi visitar Isabel. E quando elas se viram, os bebês saltaram no ventre e elas foram cheias do Espírito Santo. Quando João Batista batizou Jesus, João Batista ouviu dos céus Deus falar: ali vai meu filho amado em quem me comprazo. João Batista ouviu isso. João Batista disse assim: eu não sou digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Tudo isso João Batista disse. Ele falou assim: convém que eu diminua e que ele cresça. Mas quando João Batista passou por um momento difícil, ele tremeu na base. Vocês sabiam disso? Quando ele foi preso, lá na cadeia, pode ler na Bíblia, ele manda os seus discípulos ir lá perguntar para Jesus o seguinte: pergunte a ele se ele mesmo é o Messias ou temos que esperar outro. João Batista falou isso no final da sua vida. Mas como ele viu tudo isso? Pois é, queridos, quando a gente passa por problema, o nosso chão treme. Por isso é bom a gente ter todas as nossas respostas bem esclarecidas, para saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Por isso, se você estiver passando por um momento difícil, né, não pergunte para Deus por quê, e sim para quê. Porque lá na frente, você vai ver, valeu a pena. Amém? Como eu falei no início, eu contei rapidamente a minha história, né, que eu estava desesperado, não sabia o que fazer da minha vida. Já se passou-se 10 anos, vai fazer 11 anos agora em março. E eu olho para trás e digo: valeu a pena. Glória a Deus, valeu a pena. Eu não sabia o que fazer da minha vida,
Mas Deus permitiu tudo aquilo para me render aos seus pés, para me buscar a sua presença, e hoje está aqui, falando do amor dele para vocês. Amém? Glória a Deus. Vale a pena, queridos. Siga em frente. Não desista. Levanta a cabeça, porque Deus é contigo. Amém? Deus é fiel. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos iguais. Seja o mendigo, seja o presidente da república, seja o maior pastor, o maior pregador que existe. Deus ama a todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. Por isso, tome a atitude certa. Adore a Deus, busque ao Senhor, se consagra, que você verá a diferença entre aqueles que servem e não servem a Deus. Amém? Glória a Deus. E agora, dando sequência, existe uma outra pergunta que eu quero responder. E Jesus? Será que realmente Jesus é o Filho de Deus? Porque muitos judeus não creem que Jesus é o Messias. Alguns creem, alguns judeus convertidos creem que ele é o Messias. Outros não, eles estão aguardando o Messias. E a Bíblia, que é poderosa, que nós provamos que ela é digna de crédito, fala sobre esse Jesus. Na Bíblia existem muitas profecias a respeito de Jesus. Por exemplo, Malaquias 5:2 fala que ele deveria nascer em Belém. Isaías 7,14 diz que ele nasceria de uma virgem. Em Salmos 22, 16, 18, fala que suas mãos e seus pés seriam transpassados, que as suas vestes seriam sorteadas. Em Salmos 34, 20 diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados após sua morte. Mais de 300 profecias a respeito de Jesus que estão na Bíblia se cumpriram. Glória a Deus. E alguns poderiam dizer assim: Jesus poderia até forçar a barra, manipular algumas situações para que algumas profecias parecessem se cumprir em sua vida, Algumas situações ele poderia forçar para dizer: não, eu sou o Messias, está acontecendo. Mas pergunto para vocês: como pode uma pessoa controlar o lugar onde nasce? Porque ele nasceu em Belém. Como pode uma pessoa controlar como ia ser morto? Com as mãos transpassadas, suas vestes sorteadas. Como pode uma pessoa controlar que nenhum dos seus ossos seriam quebrados após sua morte? Não, queridos. Se nós formos estudar a história de Jesus, vamos ver que isso aconteceu com ele, isso está comprovado. Então isso mostra que realmente Jesus é o Filho de Deus. Amém? E um fato interessante é que quando as pessoas morrem, elas caem no esquecimento. É ou não é? A família lembra, A família nunca esquece. Mas vai cair no esquecimento. As pessoas morrem e ficam para trás. E Jesus é o contrário. Nunca se falou tanto de Jesus. Nunca se pregou tanto. Glória a Deus. 1/3 do mundo crê que ele é o Filho de Deus. Opa, existe algo diferente nesse homem. Porque ele morreu e está cada vez mais sendo lembrado. É por quê? Porque ele é Deus. Amém? Para terem uma ideia, nas universidades, em palestras, Jesus é usado como referência em liderança e administração. Aqui tem alguns livros, Jesus, o maior psicólogo que existiu. Gestão de pessoas segundo Jesus. Jesus, o maior líder que existiu. Os métodos de administração de Jesus. Como se tornar um líder servidor. Princípios de liderança. Eu pergunto para vocês, qual foi a faculdade que Jesus estudou? Como é que ele sabe tanta coisa? Passou-se 2000 anos, a tecnologia evoluiu de uma maneira exorbitante, todos sabem, e as coisas que ele fala são atuais, sempre atuais. É porque ele tem a sabedoria eterna, ele tem a sabedoria do Deus vivo, porque ele é o nosso Deus. Amém? Glória a ti, Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele tem amor e equilíbrio, Mesmo passando por momentos difíceis, ele amou e teve equilíbrio. Por exemplo, nessa primeira figura, está falando da mulher adúltera que foi pega, e os fariseus queriam colocar Jesus numa cilada. Eles falaram assim, eles pensavam assim: se Jesus mandar apedrejar ela, ele está indo
a favor da lei de Moisés, mas está indo contra a sua mensagem, que Jesus pregava perdão e amor. Mas se Jesus mandar não apedrejar, ele vai estar indo contra a lei de Moisés. Jesus não tinha saída, ele não tinha saída. Mas, e o fato interessante é que um homem defender uma adúltera poderia ser apedrejado junto com ela. E Jesus foi pego de surpresa. E o ser humano, quando é pego de surpresa, diante de uma situação de ameaça, nós não raciocinamos, nós agimos por instinto. O ser humano é assim. E Jesus teve calma, começou a escrever na areia, não se deixou levar pela situação e soltou aquela frase sábia: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não foi contra a lei de Moisés e nem contra a sua pregação. Amém? Foi uma atitude de sabedoria, no relance, foi pego de surpresa, no momento de estresse, mas mesmo assim ele saiu bem. Por quê? Porque ele é o Criador. Amém? E aqui embaixo, ele está lavando os pés de Judas. Como pode um ser humano lavar os pés, sabendo que Judas iria trair? Isso é um amor incondicional, queridos, né? Nós conseguiríamos amar assim? Olha, falar é fácil, né? Mas estar na pele não é fácil. Temos que ser sinceros, querido. Amém? Glória a Deus. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Então, o Augusto Cury falou uma coisa interessante, que ele começou a estudar a vida de Cristo para provar que Jesus era uma invenção das pessoas. E ao se deparar com situações dessas ali, ele chegou à conclusão que é impossível o ser humano maquinar, elaborar uma psicologia, um modo de agir como Jesus agia. Isso é algo que foge dos padrões normais da psicologia. Ele chegou à conclusão que realmente Jesus é Deus. Ele queria provar, Augusto Cury, né? Ele é psiquiatra e escritor, muito conhecido. Ele queria provar que Jesus não existe. E acabou se convencendo que Jesus existiu e que ele é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Um outro fato interessante, né, da vida de Jesus, é o seguinte. Todo mundo sabe que quando a gente convive com uma pessoa diariamente, a gente vê os erros, os defeitos. É ou não é? Né? Talvez você me vendo aqui em cima, não vê meus erros, meus defeitos. Mas vai ver comigo no dia a dia, né? Vai ver as mancadas que eu dou, as vaciladas, as falhas. Todo mundo é assim. Somos falhos, certo? Então, vamos se colocar no lugar dos discípulos. Imagine só, eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Vocês acham que se ele tivesse visto falhas em Jesus, erros, eles, depois da morte de Jesus, eles iam dar a cara para bater? Eles iam pregar Jesus, pregar o Evangelho, ser perseguido e morto por um ser humano, pecador como eles? Não, queridos. Se eles andaram com Jesus, é porque eles viram que Jesus era perfeito, não tinha falha, não tinha defeito, e ele era digno, né, de receber todo louvor, toda glória, inclusive suas vidas como sacrifício. Ninguém dá a sua vida por qualquer coisa. Se eles entregaram a sua vida a Jesus, é porque eles viram em Jesus uma perfeição. Amém? Glória a Deus. Outra coisa interessante, em Mateus 28, os fariseus disseram que Jesus não ressuscitou, que os discípulos roubaram o corpo dele e esconderam, né? Cá para nós. Nós somos discípulos de Jesus. A gente vai lá no sepulcro, rouba o corpo, enterra e sai por aí dizendo que Jesus ressuscitou. Aí apanha na cara, né? Leva chicotada, é apedrejado, é crucificado também até a morte por uma mentira. Não, queridos. Se os discípulos falaram que Jesus ressuscitou, é porque ressuscitou mesmo. Porque eles viram o Cristo ressurreto. Aleluia. E por isso entregaram sua vida até a morte. Porque sabiam quem estava crendo. Sabiam que Jesus era fiel e que ele ressuscitou. E que mesmo que eles morressem, Jesus estaria de braços abertos, aguardando eles na glória. Como foi com o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. E Jesus, um pouco antes de morrer, subiu até um monte sobre Jerusalém e falou as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, vós que matas os profetas, apedreja todos aqueles que são enviados. Eu quis, né, como ajuntar os seus filhos, como uma galinha ajunta os pintinhos, mas não quisestes.
Mas, de agora em diante, vós sereis cercados por trincheira, e não ficará pedra sobre pedra. Jesus falou isso. E eu digo para vocês, desde que eu nasci, desde que eu vejo televisão, eu sempre vi guerra na faixa de Gaza. É ou não é? Israelita, palestino. É isso aqui, ó. Os israelitas é o povo de Deus. Palestinos são da descendência de Ismael, de Abraão, que Abraão teve Isaac e Ismael. Então, queridos, o que Jesus falou se cumpre até no dia de hoje. Eu nunca vi um lugar do mundo para ter tanta guerra. É ou não é? Em vários lugares acontece guerra e cessa. E lá não, sempre tem guerra. Isso é um tratamento de Deus com o povo dele. Certo? E o que Jesus falou há 2000 anos atrás se cumpre até hoje. Né? Glórias a Deus. Então Deus está tratando com aquele povo. Né? Porque Deus também ama eles. Amém? Então, diante de tudo isso, a gente conclui o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Em Apocalipse 1:8, Jesus falou assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que era, o que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? É esse Jesus que nós servimos. Amém? É esse Jesus que nós cremos. Então, queridos, né, para concluir a mensagem, tá? Deus existe, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, a criação reflete a glória do Criador. E como eu falei no começo, você não está perdendo tempo servindo ao Senhor, porque o mundo lá fora acha que está aproveitando a vida. E o que eles estão fazendo para aproveitar a vida? Bebendo, usando drogas, se entregando à prostituição, aos vícios, a todas essas coisas ruins, que a gente sabe que traz morte, destruição da família, traz doença, traz falência, traz todo tipo de problema. Eles não estão aproveitando a vida, eles estão destruindo a sua vida. E nós, né, pela misericórdia de Deus, temos a honra e o privilégio de conhecer o nosso Deus. Nós sim estamos aproveitando nossa vida, estamos vivendo, né? Esse ano é o ano das grandes colheitas, amém? Deus quer abençoar a nossa vida, Deus quer que a gente seja próspero, abençoado, Ele nos ama, certo? Isso sim é aproveitar a vida. Na balada, nas festas, as pessoas estão destruindo a sua família, destruindo tudo aquilo que Deus deu para elas. Então, queridos, o melhor lugar para aproveitar a vida é na presença do Senhor. Amém? E tem uma música que diz que mais vale uma noite, um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Amém? E isso é a mais pura verdade. Eu quero estar citando alguns livros, né? Que se alguém quiser pesquisar algo a mais sobre esse assunto, tá? São fontes que eu pesquisei também. O Silas Malafaia tem uma pregação, Criação versus Evolução, muito interessante. Augusto Cury fala muito sobre essa questão de Cristo, né? Livros de biologia, de química, de história. Aquele livro, A Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Tem um livro Em Defesa da Fé. São livros bons. Aqueles que estavam ali sobre a administração de Jesus também. São livros que edificam nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Agora, podemos colocar de pé, amém? Glória a Deus, a hora já avança. Eu quero dizer para vocês, queridos, que existe